Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo das Engenharias. Eu sou o engenheiro Marcos e no vídeo de hoje eu vou estar resolvendo para vocês o diagrama de momento fletor para essa viga que se encontra na tela. Esse vídeo é a continuação de dois outros vídeos, no qual no primeiro vídeo nós calculamos as reações de apoio e no segundo vídeo nós calculamos o diagrama de esforço cortante. Eu vou deixar aí na descrição o link dos dois vídeos e você vai estar podendo acompanhar. Bom, então vamos aos nossos cálculos. Inicialmente, assim como eu expliquei para vocês no diagrama de esforço cortante, no diagrama de momento fletor nós podemos caminhar tanto pela esquerda como pela direita. Se nós estivermos caminhando pela esquerda, momentos nesse sentido vão ser positivos. Se nós estivermos calculando pela direita até o nosso ponto, momentos nesse sentido serão positivos, ou seja, sentido contrário, nós vamos considerar negativo. Então, nós vamos calcular os momentos no ponto A, no ponto B, no ponto 1, no ponto 2, analogamente ao cortante, e aqui nós vamos calcular em mais dois pontos. Eu coloquei aqui o ponto que eu chamei de 3, por quê? Eu sei que na passagem de uma distribuída retangular para uma distribuída triangular, o gráfico ele vai mudar a sua inclinação. Então é importante a gente saber o valor do momento nesse ponto. E assim como vimos no gráfico do esforço cortante, nós sabemos que nesse ponto X aqui, que está situado a 3,257 metros, o cortante é zero. Então esse aqui vai ser o ponto do nosso momento fletor, vai ter o seu valor máximo no caso. Inicialmente, então, o nosso momento fletor em A caminhando pela esquerda vai ser zero, porque não tem nenhuma força aqui que possa causar momento. Por que aqui eu não estou considerando imediatamente a esquerda nem imediatamente a direita? Porque isso só surtiria efeito se eu tivesse um momento concentrado aqui. Como eu não tenho, se eu estiver caminhando imediatamente à esquerda, ó, é zero. Se eu estiver imediatamente à direita, também é zero, porque essa força aqui está direto no ponto A. Então, ela não vai causar momento. Então, eu não preciso estar caminhando imediatamente à esquerda, imediatamente à direita. A não ser que eu tenha um momento aplicado no ponto. Aí vai fazer sentido eu usar essa metodologia assim como eu utilizei no cortante. Então, o próximo ponto é o nosso ponto 1, caminhando pela esquerda, ou seja, nós estamos considerando essa parcela da viga. Nós teremos, então, que a nossa força VA vezes a distância até o ponto 1, que é de 2, está aqui 251,43 vezes 2. Ela está girando nesse sentido, mesmo sentido que eu considerei aqui como positivo. Deixa eu só apagar isso aqui para ficar mais fácil de vocês observarem o sentido correto. Então, está caminhando nesse sentido, que é o sentido horário, positivo. Depois da nossa força VA, nós temos a nossa força de 200 vezes 2, que é a força resultante, vezes a distância. No caso agora, como estamos considerando só essa parcela, a força resultante ela vai atuar, como eu falei para vocês, no centroide. O centroide vai estar onde? Na metade da distância do retângulo. Se ele está em 2, o centroide vai estar em 1 metro. Ou seja, é 1 metro até o nosso ponto 1. Então, 200 vezes 2, que é a resultante, vezes a distância da resultante, vezes 1 está aqui. Vai fazer girar no sentido anti-horário. Como está caminhando pela esquerda, horário é positivo, então entra como negativo, está aqui um sinal de menos. Fazendo as nossas contas, então, chegamos a esse valor de momento fletor. Próximo ponto, eu calculei aqui o ponto 3. Vale salientar uma coisa, pessoal. Diferentemente do cortante, o momento ele não é acumulativo. Mas por que ele não é acumulativo? Vejam bem, no momento em que eu estou calculando aqui, no instante em que eu estou calculando aqui, essa força aqui, por exemplo, ela tem a distância de 1 metro. Se eu estiver calculando aqui, a distância vai aumentar. Ou seja, ela vai gerar um momento diferente desse ponto. Então eu não tenho como acumular, eu tenho que sempre calcular ponto a ponto, certo? Então aqui nós vamos calcular o momento em 3 caminhando pela esquerda, mas tanto faz, pessoal, você caminhar pela esquerda como pela direita. Como eu disse a vocês, os valores têm que dar exatamente iguais.
No DMF é a mesma coisa, momento fletor é a mesma coisa, o momento dá exatamente igual, caminhando pela esquerda ou caminhando pela direita. Tudo que vai mudar realmente é as forças que estão atuando. Então, caminhando pela esquerda, nós vamos utilizar todas essas forças aqui. Deixa eu estar apagando isso aqui para não atrapalhar a visualização de vocês. Então, nosso ponto 3, o que é que vai atuar? Vai atuar o nosso VA, vezes a distância até o ponto 3, que é de 4, tá aqui. Nesse sentido é positivo, porque é horário, tá aqui positivo. Nós temos agora o nosso 200 total, porque até o ponto 3, ó, vezes 4, tá aqui vezes 2, que agora a resultante vai estar bem aqui onde está a força de 100. Então daqui para até o ponto 3 são 2 metros. E nós vamos ter a nossa força de 100 também, que são 2 metros, 100 vezes 2. Ambas negativas, porque vão fazer um momento nesse sentido, que é o contrário do que nós adotamos como positivo. Nós vamos encontrar então o valor de 1.205,72 Nm. Próximo ponto então, eu calculei aqui o momento em X, também caminhando pela esquerda. Nós vamos considerar então todas as forças daqui para cá. Nós temos o nosso VA, até o X são 3,257 metros, tá aqui, positivo, porque está nesse sentido. Nós vamos ter também a nossa distribuída, que é de 200 vezes 3,25, tá aqui, ó, vezes a distância. A distância da força resultante é metade da dimensão do retângulo, ou seja, esse valor dividido por 2 vai ser a nossa distância. Valor negativo, porque está fazendo um momento nesse sentido no nosso ponto X aqui. E por fim, nós vamos ter a nossa força de 100. Essa força de 100 multiplicada pela distância até o ponto X. E como é que eu vou saber a distância que esse 100 ele está atuando? Bom, eu sei que o meu ponto X até o ponto A vale 3,257 metros. E eu sei que o meu ponto 1 até o A vale 2, ou seja, se eu tirar de 3,257 metros o valor de 2, eu vou ficar exatamente com o que está faltando para completar a conta. Então essa vai ser a distância da força de 100, que é o que eu fiz aqui, ó. 3,257 menos 2, tá aqui, 1,26, que vai ser igual a esse valor daqui. Calculando então o nosso momento em 2, vou calcular pelo lado mais fácil. Se eu fosse calcular pela esquerda, eu teria que considerar toda essa parte da viga. Mas pela direita eu tenho tão pouquinho aqui, então vou considerar pela direita, que é o mais fácil. Mas lembrando, o valor tem que dar o mesmo. Calculando pela direita, então, o que é que a gente vai ter aqui de força atuando? Primeiramente, nós temos a distribuída triangular. É só calcularmos a área. A área vai ser base, que é 2, vezes a altura, que é 133,33. Esse valor daqui a gente achou por semelhança de triângulos. E está calculado lá no vídeo do esforço cortante, ou caso você queira saber em detalhes como foi, é só assistir lá. Tá, então a nossa área, que é esse valor todo aqui, ó, vezes a distância. Qual vai ser a distância que vai estar atuando essa força? Lembrando que a força resultante, no caso do triângulo, ela vai atuar no centroide do triângulo. Então ela vai atuar 1/3 da sua altura. 1/3 de 2 é 0,667, ou seja, ela vai estar atuando mais ou menos aqui, ó, a nossa força resultante. Há 1/3 de 2, que é exatamente esse valor. Então, nós temos a área que multiplica essa distância. Vai estar negativo porque vai gerar um momento nesse sentido, que é o contrário. Agora nós vamos considerar aqui, ó, que a gente está caminhando pela direita, certo? E nós temos a nossa força de VB, que vai multiplicar uma distância de 2, tá aqui, VB vezes 2, positivo, porque está fazendo o nosso ponto 2 girar, ó, nesse sentido, que é o mesmo sentido que está aqui, porque nós estamos caminhando pela direita, que vai ter exatamente esse valor. Por fim, nós temos o B, momento em B caminhando pela direita, não tem nada aqui, então vai ser 0.
Eu vou apagar para vocês aqui para vocês visualizarem melhor. Enquanto isso, eu vou estar colocando o gráfico para aparecer para vocês. O gráfico sendo montado, a gente simplesmente vai pegar cada um dos pontos, marcar no nosso gráfico e depois ligar. Bom, o nosso gráfico montado então, como vocês puderam observar, primeiro a gente desenha a viga, depois a gente vem e marca os pontos. A gente não precisa do caso dessas barras de aqui, elas são só auxiliares. Depois a gente vem e faz a ligação. Lembrando que a gente tem que respeitar aquela tabela que foi mostrada no vídeo do esforço cortante. Cada tipo de força vai gerar uma determinada inclinação. Parece ser igual essa inclinação aqui, mas ela não é, que ela vai mudar. No caso do momento fletor, ele é ao contrário do cortante. Para cima, nós consideramos o momento como negativo e para baixo nós consideramos o momento como positivo. Como eu disse a vocês, o ponto no qual o cortante deu zero, que é esse ponto X, seria o de momento fletor máximo. Nós podemos ver aqui que realmente ele é o maior valor de momento fletor. Então, nós temos sempre que observar esse ponto e eu aconselho a sempre fazer o diagrama de esforço cortante primeiro, exatamente para achar esse ponto, que vai nos auxiliar na hora de acharmos o diagrama de momento fletor. Aqui eu coloquei para vocês os dois diagramas que nós achamos, calculamos aqui no vídeo 1, aqui no vídeo 2 e aqui no vídeo 3. Lembrando a todos que não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua opinião, que vai contribuir bastante com o crescimento do nosso canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.